Olá pessoal, eu sou Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa sexta videoaula sobre a série de Lógica Básica em Scratch. E hoje vamos ver um assunto relacionado sobre a estrutura sempre C existente aqui no Scratch, que, levando em consideração o nome da estrutura com relação a algoritmos, nós podemos dizer que essa estrutura é a estrutura enquanto, certo? Então, nós vamos seguir os padrões das últimas videoaulas, onde eu já inicio com um código, vários blocos aqui pré-prontos do nosso projeto. Vou ler com vocês o trecho da apostila e em seguida retornamos para o Scratch. Indo para a nossa apostila, estamos aqui na estrutura enquanto, lembrando que essa apostila que estamos seguindo é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, em apoio com o Governo do Estado do Ceará e com o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica, sendo a apostila destinada ao projeto eJovem, onde esta ensina lógica de programação baseada em Scratch. Na nossa estrutura enquanto, vamos fazer a leitura e entender qual o conceito dessa estrutura. Utilizamos os comandos de repetição, neste caso a instrução enquanto, quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados um número de vezes definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado de coisas prevalece ou até que seja alcançado. Percebam que essa estrutura é bem diferente da última que nós vimos nas duas últimas videoaulas. Essa estrutura quer dizer para mim o seguinte: o enquanto quer dizer que ele vai fazer algo enquanto aquilo for verdadeiro. Ou seja, enquanto ele for real, for verdadeiro, ele vai executar aquele bloco de código, tudo que estiver dentro da condição. A partir do momento que for falso, ele cai fora da condição. Então, por exemplo, a nossa estrutura do enquanto é essa aqui, ok? Então, vamos abrir nosso bloco de notas para vocês entenderem melhor o que vai ocorrer. Então, por exemplo, eu tenho aqui, enquanto, vou dar um exemplo semelhante ao exemplo que eu já dei em videoaulas anteriores. Então, enquanto fazer sol, faça. Então, a minha condição é, enquanto fazer sol, faça. No bloco de comando, dentro do enquanto, vai ser leve um chapéu, por exemplo. Então, a minha condição foi essa. Enquanto estiver fazendo sol, enquanto estiver dia, eu vou levar um chapéu, ok? Então, essa é a minha estrutura. Porém, se formos levar em consideração esse tipo de estrutura dentro do Scratch ou dentro de algoritmo em si, nós trabalhamos muito nesta parte do enquanto com variáveis, certo? Então, geralmente nesse tipo de estrutura nós temos uma variável com um operador relacional no meio e em seguida uma outra variável ou um número fixo. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer que número 1, vou dizer que é a minha variável, número 1 seja menor a 5. Então, por exemplo, se enquanto minha variável número 1 for menor a um valor fixo que eu estipulei que é 5, faça. Daí aqui eu vou ter n
blocos de código, certo? Esses pontos aqui me indicam os blocos aqui, certo? Até eu chegar ao fim na minha estrutura, fim, enquanto, certo? Então, por exemplo, na maioria das vezes, para a estrutura enquanto, nós vamos achar casos deste tipo aqui. Variável número 1, operador, e variável número 2, ou valor fixo. Ou também aqui poderia ser o inverso, certo? Eu posso também, se quiser, jogar o inverso, tá? Fazer, por exemplo, 5 menor que número 1, ok? Então, retornando aqui à nossa apostila, neste caso, o bloco de operações será executado enquanto condição X for verdadeira. Ou seja, aqui ele só vai passar pela minha estrutura quando aquele item for verdadeiro. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, antes de continuar a leitura aqui, a estrutura enquanto, vocês já perceberam que semelhante à estrutura C, ela faz a condição no início da sua estrutura. Ou seja, ela, para ser executada no mínimo uma vez, para passar por esses blocos aqui de comando, que são esses pontos, por exemplo, ela tem que passar primeiro pela condição. Se ela não entrar na condição, ela vai cair fora direto, certo? Então, é diferente de estruturas que vamos ver no futuro, que creio eu que no próximo vídeo ou no 8º vídeo, nós já vamos ter uma estrutura que, na verdade, por mais que no Scratch o bloco de instrução seja, ou melhor, o bloco de condição seja superior, esse estilo de estrutura em português estrutural, ou seja, em algoritmo, ele é representado embaixo. Ou seja, ele vai passar direto uma vez pelos blocos, ele vai fazer o bloco, para daí ele ter a condição aqui embaixo. Então seria a mesma coisa como se eu tivesse invertido isso aqui, ó. Por exemplo, digamos que aqui embaixo estivesse a condição, ok? Então eu passaria uma vez por todos os blocos para daí entrar nele. Aí se ele fosse falso, ele não ia executar de novo. Se fosse verdadeiro, ia executar outra vez. Então isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro, mas só para lembrar a vocês que existem condições e estruturas deste gênero, em que não necessariamente essa condição vai ter que estar só no início. Então, retornando à apostila, o teste da condição será sempre realizado antes de qualquer operação, no caso do enquanto, certo? Ele sempre vai ter o teste da comparação aqui no começo, que é este trecho aqui. Enquanto a condição for verdadeira, o processo se repete. Podemos utilizar essa estrutura para trabalharmos com contadores. Esse contadores é exatamente o projeto, o tipo de variável que criamos no Scratch, que eu vou mostrar para vocês. Bom, a nossa estrutura basicamente é essa, não tem muito segredo. Então vamos retornar agora ao Scratch e implementar essa estrutura no nosso programa. No Scratch, qual que é o objetivo desse projetinho básico que eu já criei? Algumas partes dele. Quando eu clicar em bandeira verde, minha bolinha sempre vai iniciar nesta posição, que é a posição menos 206x e menos 126y, e mudar o contador para 0. E cada vez que ele passar pela condição do sempre C, aqui dentro do Scratch, que é equivalente ao enquanto, ele vai deslizar em 3 segundos para o outro canto da tela, que é 204x e menos 126y, vai mudar o efeito de cor em 25 e mudar o contador por 1, ok? Depois que ele bater aqui, ele vai fazer o mesmo processo e voltar para outra ponta. Na mesma posição inicial que estava aqui em cima, muda o efeito de cor novamente e incrementa na variável contador mais 1.
Lembrando, pessoal, essa variável chamada contador, ela está sendo mostrada aqui em cima, na nossa animação, onde o valor dela inicial é 0. E como eu já criei a variável aqui na categoria variáveis, certo? Eu tenho esses blocos em laranja que eu já arrastei aqui. Lembrando que um item que eu já falei em vídeos anteriores, vocês vão notar bem a diferença agora neste vídeo. A diferença do para e do por aqui nessas variáveis, onde o por vai sempre somar um número ou subtrair, ok? Então ele vai sempre incrementar mais um ou quantos números você queira a partir do número que já esteja aqui salvo no contador, ok? Diferente do para, que ele vai eliminar tudo que tiver antes e retornar a um número específico que você digitar aqui, ok? Então vamos agora à nossa estrutura que nós lemos na nossa apostila agora há pouco. Vamos para a categoria controle. E na categoria controle, vou descer aqui um pouquinho, nós temos este bloco aqui, sempre C. Eu vou arrastar esse bloco e deixar aqui já grudado com essa parte superior aqui do meu código, deixar grudado após mude contador para 0. Então percebam que essa estrutura, pessoal, sempre C, ela tem o formato de hexágono, certo? Essa abertura aqui de hexágono, onde nesta abertura ele indica para mim o quê? Que eu só posso usar dentro dele, ok? Blocos pertencentes à categoria sensores, como estes aqui, que tem formato de hexágono, mas principalmente blocos de categoria operadores, que vão me fazer o quê? Vão me fazer a averiguação junto com operadores relacionais e lógicos, que nós vimos na terceira videoaula desta série, o que significa esses operadores. Para exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar este bloco aqui, onde ele sugere espaço 1 menor que espaço 2, ok? Vou clicar nela e arrastar e trazê-la ao lado do sempre C. Então perceba que o meu sempre C vai ter essa característica de condição, ou seja, se variável 1 for menor que variável 2. No nosso caso, eu vou fazer algo semelhante ao que fizemos aqui nesse exemplo digitado, no bloco de notas, certo? Onde eu vou estipular o quê? Que variável contador, deixa eu diminuir a letra aqui, contador seja menor que 10. Então, enquanto variável contador, que é a que nós já criamos aqui no Scratch, ok? Seja menor que 10, ele vai executar esses blocos que estão aqui embaixo, que nós vamos daqui a pouco encaixar aqui dentro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou retornar na categoria variáveis e vou arrastar a variável contador para dentro do primeiro espaço. Perceba que ele for uma área em branco, passa a soltar. Então aqui, contador menor. E nesse segundo espaço, eu vou digitar um valor fixo. Eu vou digitar 10. Ou seja, estou estipulando a ele, obrigando a ele que, enquanto contador for menor que 10, ele vai fazer esses blocos aqui, executar esses blocos. Caso contrário, ele para a execução da minha animação. Ok? Então, esses blocos aqui já estão prontos, certo? Eu vou apenas trazer para dentro aqui do meu sempre C e a minha estrutura está montada. Então, essa estrutura sempre C, que é o enquanto, está finalizada. Então, vamos agora executar a nossa animação para observarmos o que vai acontecer. Lembrando, pessoal, qual a ideia aí da variável contador, ok? É porque com esse contador aqui em cima habilitado, aqui na nossa área de animação, nós podemos verificar
qual o número de vezes que a estrutura sempre C foi realizada. Ou seja, por exemplo, a hora que marcar no contador, por exemplo, 3, quer dizer que ele já passou pela estrutura 3 vezes, por exemplo. Ele marcou 5, então quer dizer que ele já passou pela estrutura 5 vezes, ok? Nesse nosso caso em específico, nós vamos dizer com que a cada número par, ele passou pela instrução uma vez. Ou seja, número 2 ele já passou uma vez. Número 4 ele já passou a segunda vez. E assim por diante, certo? Por que eu digo número par? Porque dentro da nossa estrutura aqui do Sempre C, ele pede com que o contador mude por 1 duas vezes, ó. Eu tenho este mesmo bloco duas vezes, ok? Vocês vão entender o porquê dele estar aí duas vezes quando nós executarmos a animação. Mas só para vocês entenderem que a cada passada que ele der, na verdade, a cada número par, ele passou uma vez pela estrutura, certo? Então vamos agora iniciar nossa animação, clicando em iniciar comandos, e fiquem de olho aqui na variável contador e na nossa bolinha, o que vai acontecer com ela. Clico aqui em iniciar comandos e observe, até ela encostar em um lado, contador 1, encostou do outro, contador 2, e assim por diante. Cada vez que ela encosta em uma extremidade da tela, o meu contador aumenta de número e a bolinha vai mudando de cor. Observem que ele fará este processo até chegar ao número 10. Estamos agora no 8, bateu 9, 10. Encostou nessa extremidade e fez 10, parou a bolinha. Por que ele parou em 10, pessoal? Porque a minha condição neste bloco aqui do Sempre C é que o contador seja menor que 10. Ou seja, a partir do momento que o contador é 10, 10 é igual a 10, não é menor, certo? Então, ele não realiza mais esses blocos, ele não executa mais o que está aqui dentro, ok? Então, é para vocês notarem que esta variável aqui, ela foi incrementando até chegar em 10, onde chegou em 10 parou, porque esta variável contador se tornou igual a 10 e não menor a 10, ok? Então, eu vou executar, vou parar aqui tudo, a animação, e executar mais uma vez para vocês entenderem. Então, ao clicar em iniciar comandos, ele inicia como 0, e ao bater em cada extremidade, ele vai aumentando o contador, e cada vez que bate nas extremidades, a bolinha muda de cor, e ele continua esse processo até o contador chegar a 10, ok? Estamos aqui em 6, 7, 8, 9, a hora que encostar ali, 10. Pronto, finalizou. Então, essa foi a nossa 6ª videoaula sobre a série de Lógica Básica em Scratch. Vimos hoje a estrutura que chamamos aqui no Scratch de Sempre C, que equivale à estrutura enquanto faça. E espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Demais dúvidas, postem nas nossas redes sociais, nos comentários dos vídeos. Entrem em contato conosco e principalmente assistam as videoaulas anteriores e exercitem, pratiquem estes exemplos mostrados em cada vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.